A Assembleia de Deus Central, em Nova Friburgo, apresenta Momentos com Deus. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês que estão nos assistindo agora. Estamos começando mais um programa Momentos com Deus. Olha, um programa feito para abençoar a tua casa, a tua família e como temos sido abençoados, né? Como o Senhor tem falado conosco através dessa programação. É muito bom estar aqui. É muito bom fazer parte da sua vida, né? Porque a gente entra aí na sua casa. Muito obrigado pelo carinho. Já quero mandar um beijo a todos, né, que nos encontram na rua, que falam que estão assistindo o programa. É tão bom. Muito obrigada. Não temos como agradecer, porque você é importante para que esse programa continue, né, abençoando vidas. Então, já me sinto em casa. A gente está aqui para fazer uma grande obra. E eu tenho certeza que Deus hoje vai falar de maneira linda para você, como tem sido em todos os programas, né, todas as nossas programações. E com certeza o Senhor vai te abençoar nesse dia, porque o tema hoje é muito importante. Nós vamos falar sobre relacionamento pais e filho. Qual é a nossa responsabilidade como pai, né, como mãe, como pais, né? Quais são as nossas responsabilidades? E como filho, como temos sido, né? Então o Senhor vai falar profundamente ao nosso coração. E para isso, eu já vou apresentar aqui a nossa convidada, né? Ela que você já conhece um pouco. Ela já tem vindo aqui ano passado, ela veio aqui em alguns programas e foi uma bênção. E hoje nós convidamos, o programa Momentos com Deus convidou ela para estar aqui conosco para a gente começar, né? Esse ano já falando a respeito um pouquinho desse assunto, porque é um assunto que não acaba. A gente tem muito que aprender, né? Filho não vem com manual, a gente vai aprendendo no nosso dia a dia, né? E com certeza hoje nós vamos aprender mais um pouquinho através da vida desta mulher, que é a irmã Norma. Seja bem-vinda, irmã Norma. Graça e paz, é um prazer estar aqui, Roseliane. O seu convite sempre é aceito com muito bom grado. E estamos felizes de estar aqui mais uma vez com vocês, telespectadores. E é com grande alegria que a gente vem trabalhar esse assunto, que é um assunto que interessa a todos nós, principalmente ao povo de Deus, à Igreja do Senhor Jesus, que é o relacionamento de pais e filhos, né? Nós teremos uma boa conversa sobre esse assunto. Amém. Irmã Norma, que é uma pedagoga formada, né, irmã Norma? Isso. Trabalha numa escola aqui em Nova Friburgo, né? Você é diretora dessa escola, não é isso? Eu trabalho com uma escola particular de trabalho de educação infantil ao ensino médio, na área administrativa, e também trabalho na área administrativa pública, uma creche onde envolve crianças pequenininhas até os 4 anos. Então eu pego essa gama todinha de crianças pequenas até essa fase de adolescência, 17, 18 anos, né? Fora que também na igreja, né? Sempre atuou na igreja, no Ministério Infantil, não é isso? Que para mim é a minha realização pessoal, que é trabalhar com a vida espiritual, porque como é lindo ver o crescimento espiritual. Porque você vê o físico, né? Você vê o emocional, você vê a questão biológica sendo trabalhada, mas quando você vê o espiritual, assim, a sensação de orgulho por estar ajudando nesse crescimento espiritual é muito grande. E é uma experiência muito importante, né? Você, se eu posso perguntar, há quantos anos mais ou menos você atua nessa área? Nós estamos no departamento infanto-juvenil já há mais de 20 anos, né? Eu trabalho desde que eu me entendo assim, novinha, já me envolvia com essa área de ensino. Até porque eu fui trabalhar com a educação muito nova, com 17 para 18 anos já trabalhava com educação. E a minha área de atuação sempre foi educação. Então eu já me envolvia como aluna e depois logo fui trabalhando com sala.
Então eu fui sucedendo as pessoas que trabalhavam na nossa igreja, os antigos líderes na área de educação, e a gente viu nesse tempo de estadia nesse departamento o crescimento, o amadurecimento, o estabelecimento das coisas maravilhosas que a nossa igreja tem feito, investido nessa área de ensino. E a gente viu como Deus tem feito maravilhas nesse envolvimento do ministério, né? É um ministério que, assim, abrange uma relação de família muito grande, porque a gente acaba envolvendo pessoas da família, porque quando vem os casais, trazem os filhos, então a gente tem uma relação familiar. É muito a ver com o ministério de família, porque não dá para trabalhar ensino sem trabalhar pai e mãe. Por isso que a gente vai falar sobre relacionamento de pais e filhos, né? Verdade. E assim, é uma profissão, todas as profissões você tem que ter amor àquilo que faz, com certeza. Mas é uma profissão que você tem que ter o talento, o dom para isso, porque você lidar, por exemplo, no teu caso, com crianças, adolescentes, que às vezes trazem problemas de casa, né? Vem cheio de mazelas, de problemas, e que você tem que ter uma certa instrução ou um certo amor, né? Porque não é simplesmente chegar lá e ensinar. É algo a mais que você tem que dar, não é isso, Norma? Você tem que ajudar essa criança a superar esses traumas, né? Essas dificuldades que eles enfrentam, às vezes, dentro da sua casa, com a família que não tem estabilidade, não é isso? Isso mesmo. O que a gente percebe claramente é que hoje em dia a gente não tem como fazer um trabalho para o Senhor se não ter primeiro amor, né? A palavra do Senhor diz que a gente tem que amar o semelhante como Deus nos amou. Esse amor ágape é um amor que vai além simplesmente da vontade de fazer bem feito um trabalho, mas é você se importar com os problemas do outro, né? E a gente sabe que no meio das estruturas familiares são muitos problemas. Às vezes nem são problemas que eles desejam, mas acontecem com o dia a dia. Então, com isso, a gente tem que saber receber, saber trabalhar, saber encaminhar e algumas vezes orientar pais e mães, né? Porque muitos pais ficam no desespero, sem saber como agir, sem saber como lidar. E a gente vê que a gente, na convivência, vai evidenciando esses problemas. Às vezes ele nem chega para contar, estou com esse problema, mas a gente começa a perceber no convívio com esses alunos, esses meninos, essas meninas. E a gente tem casos de mães que nos procuram pedindo ajuda também. Então a gente vai percebendo nesse dia a dia que mais que a formação, ou mais que o conhecimento teórico, a gente precisa ter amor. Porque quem vai abrir mão do seu tempo para fazer algo além das suas forças, às vezes, que é uma visita, um acompanhamento, um aconselhamento, ou programações que envolvem um monte de trabalho, um monte de atividade, se não for por um amor. Porque a gente doa o nosso tempo, o nosso envolvimento em prol dessas vidas. Então, realmente, o amor de Deus tem que estar acima de tudo, inclusive na criação dos filhos. A gente vai falar sobre isso, porque o amor de Deus, ele já é natural no ser humano quando ele aceita Jesus. E a gente tem que trabalhar esse amor, porque o amor de pai e mãe, um amor que é incondicional também, mas ele tem que ser um amor sobreposto a esse do pai e da mãe, que é o amor de Deus. Por isso que a gente tem uma tarefa de quê? De ensinar nossos filhos, instruir no caminho que devem andar. A gente vai falar sobre esse texto também. Então, a instrução é uma responsabilidade. É a responsabilidade do amor ágape, de dedicar o seu tempo a mais para instruir essa criança no caminho, para mais tarde você ver ele nesse caminho e não se desviando dele, né? Então, é isso que a gente fala, é o amor incondicional. Amém. Olha que maravilha, que coisa boa, né? E para isso, a gente quer ler aqui o texto. Eu gostaria de convidar você, tá aí na sua casa, abra sua Bíblia, você que tem a sua Bíblia aí, conosco, para a gente junto meditar um pouquinho na palavra do Senhor, porque aqui nós vamos conversar, mas vamos falar a respeito de algo que Deus tem colocado no nosso coração. A Bíblia é um manual. Se a gente seguir esse manual, a gente vai alcançar as vitórias. Não quer dizer que não vai ter luta. Vai aparecer as lutas, mas a gente vai estar preparado para vencê-las. Então vamos aqui, através da palavra do Senhor, aprender um pouquinho a respeito desse assunto. Provérbios capítulo 22, verso 6. E eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia para a gente estar lendo. Diz assim a palavra do Senhor: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele.
esse texto ele é tremendo, né, o Norma? Porque fala da responsabilidade que nós temos como pais para ensinar os nossos filhos no caminho. Eu estava observando, né, algumas traduções dizem ensina a criança no caminho que deve andar. E essa palavra ensinar no original quer dizer você guiar ela pelo caminho toda a sua vida. Quer dizer, essa educação, esse ensinamento nunca acaba. Exatamente. Né? É durante toda a sua vida. Eu hoje tenho 48 anos. E ainda hoje meu pai me ensina, me instrui, me chama atenção, me puxa a orelha, né? E eu recebo isso com o amor, que eu sei que ele quer cuidar de mim, ele quer que eu seja melhor cada dia, né? Então, nós temos que ensinar os nossos filhos no caminho que ele deve seguir, né? No caminho reto. E ensinar não só com palavras, mas com atitudes, não é isso? É isso. O aprendizado, na verdade, é para a vida inteira. A gente, como ser humano sociável, a gente está constantemente aprendendo. Então, a gente aprende com os mais velhos, a gente aprende com as relações, a gente aprende socialmente, a gente aprende com os modelos. E a criança, mais do que nunca, ela chega para a gente aguardando as orientações básicas para essa formação de caráter. E o caráter são situações que são formadas no início. Então, o caráter, a gente fala assim, fulano é honesto. É uma questão de caráter e é base da formação de um ser humano. Então, nós, pais, precisamos nos preocupar com essa instrução desde pequenininho. A gente fica pensando, ele é pequenininho, não entende, não tem noção, mas hábitos, atitudes, comportamentos, falas têm que ser trabalhadas desde novinho. A gente fala em criança pequena porque fala assim, mas para quê? Por que tão pequeno? Por que não deixa para quando ele está aprendendo a ler, escrever? Porque tem algumas coisas, o ser humano é assim. Nós somos de formação de índole, né, ruim. Nós somos gerações formadas do pecado. Então, o que acontece? Nós temos tendência a errar. Então, hoje, muito cedo, a criança, logo nova, com 6, com 5, ele já faz algumas coisas que são consideradas erradas. E às vezes a gente acha uma gracinha, bonitinho, lindo, mas não é assim. Então a gente desde pequeno tem que dar a instrução. A orientação da palavra de Deus diz exatamente como a gente deve fazer. Quais são as instruções? A gente vai ensinar nosso filho a roubar? Claro que não. Nós já conhecemos que isso é um conceito errado. Então o que a gente não vai precisar? Eu vou ensinar meu filho a não pegar. Mas às vezes ele vai na casa do amiguinho, pegou um brinquedo e trouxe para casa e o amigo não viu. Mas você em casa anotou. Você tem que ensinar, assim, filho, a gente não pode pegar isso aqui, a gente tem que ir lá devolver. Nós não podemos pegar as coisas dos outros. Isso não faz parte da nossa formação. É assim que a gente vai fazendo. E como a Rosiane comentou, é o modelo, é a referência. Não adianta eu querer instruir meu filho em alguns conceitos, alguns padrões de comportamento, se eu mesmo não tenho esse comportamento. Tem até um exemplo bem antigo, que a gente fala do pai que recebe um telefonema, e aí o filho, atende o telefonema, o filho atende o telefone, na hora que ele atende, a pessoa queria falar com o pai. E o pai de longe fala assim, fala que eu não estou. Ele diz assim, fala que eu não estou. Então, e o filho vai e repete esse comportamento. Meu pai não está. Então, o que a gente está ensinando o filho? A mentir. Então, um comportamento, uma atitude diante de uma ligação, eu estou endossando meu filho a mentir. Aí depois eu falo, filho, não pode mentir. Ué, pai, mas naquele dia você falou para falar que você não estava. Então, quer dizer, é o modelo, é o comportamento. O filho, ele está sempre espelhando o pai e a mãe. Porque é o primeiro referencial social que ele tem de relação com o adulto. Então, pois é a escola, mas por isso que a gente fala que as primeiras formações, o primeiro padrão de socialização e de regras é em casa. Então, ele vê no pai e na mãe o referencial e modelo. Então, comportamentos são copiados. Às vezes a criança xinga muito. Será por quê? É porque ela aprendeu? A televisão ensina? Ensina. Mas muitos dos xingamentos é de dentro de casa. Às vezes um pai ou a mãe, sem querer, já está soltando à vontade, não se percebe e a criança está repetindo aquele comportamento. Então, a criança aprende tudo que é ensinado, mas o modelo, o referencial, a experiência que eles têm em casa contribui para o aprendizado ser mais eficaz. Tem um ditado aí que eu não gosto muito, que diz assim, faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Isso não se aplica a nós, como pais. Na Bíblia não se aplica. Os nossos filhos, eles têm que seguir
o nosso exemplo. Isso. Que legado você vai deixar para o teu filho? Será que você vai deixar um legado de caráter, né? De boa índole? Porque a criança, ela é muito sincera, né? Isso. Até o Senhor fala lá, né? Quando os discípulos querem proibir as crianças de chegar até Ele, Jesus fala, deixai vir a mim, as criancinhas, porque delas é o reino do céu. Porque a criança, ela é muito simples. Quem ensina a criança a mentir somos nós, né? Através das nossas mentiras. A gente vai conduzindo os nossos filhos ao caminho errado. Mas a Bíblia está falando, ensina a criança o caminho que deve andar. E aqui me leva a uma pergunta que acho que é importante nós fazermos nessa noite, nesse programa, nesse momento, que você não acha que muitos pais, né, devido à sua ocupação, muita preocupação com as coisas materiais que tem que correr atrás, que tem que lutar, que tem que trabalhar, tem transferido esse seu papel de ensinar e educar o seu filho a outros, por exemplo, a professor de escola dominical, professor do colégio, a vovô, a vovó, quando a responsabilidade é dele? É verdade. A gente sabe que hoje em dia, como a gente já comentou, a família tem sofrido muitos ataques. E o inimigo tem interesse de destruir a família. Ele é o principal interessado, porque família destruída, família e indivíduos destruídos. Então a família é um elo de força contra o inimigo. Então quando ele destrói a família, a pessoa tem menos força para caminhar. E o que a Roseliane está comentando realmente é evidente. Na instrução, a gente tem que entender que o aluno, o filho, ele precisa da gente, né? Então, nessa atenção que nós temos a ele, nós temos que ter o cuidado de entender que ele é o nosso alvo de ensino, é o nosso alvo de interesse. Primeiro, a palavra do Senhor diz claramente que os filhos são herança, são bênção. E Deus entregou uma responsabilidade na nossa mão. Essa responsabilidade de cuidar. Mas não é cuidar só do comer e do vestir. E hoje o mundo está muito preocupado em oferecer as necessidades básicas. Pensando no vestir, no comer, no brincar, no adereço que vai alegrar o coração daquela criança, que é um brinquedo. Então, a materialização das coisas, o mercado, o comércio, tem chamado e evidenciado os pais a querer ganhar mais e mais dinheiro, se preocupar mais e mais com o trabalho. E com isso a ausência, né? E o que é a família? Ela é uma núcleo, então ele precisa inicialmente caminhar junto com a criança pequena. Então, se desde novo a criança sente sozinha e essa pai está distante, essa mãe está distante, cabe a alguém cuidar. Quem? Será que é o avô? Será que é a avó? Mas será que é a função do avô fazer esse papel de instrução? Não é. É tarefa do pai e da mãe. Então a gente fala assim, eu tenho pouco tempo. Eu já até comentei em outros programas aqui que a gente fala, o tempo nosso hoje é contado, mas a gente precisa trabalhar com qualidade o nosso tempo. A gente precisa dedicar um tempo, mesmo que seja mais tarde, à noite, um momento de diálogo com o nosso filho. E a gente esquece que o filho está ali e vai fazer outras coisas que pra gente naquele momento é prioridade. Então a gente acaba transferindo as responsabilidades de educar. E como hoje as crianças muito cedo estão chegando à escola, quer dizer, antigamente as crianças iam para a escola com 7 anos, agora já chegam na pré-escola. Agora quando o bebê, né, a criança nasceu com 4 meses, a lei já dirige a criança para uma creche. Então a mãe trabalha fora, a criança fica de 6 da manhã, como eu trabalho às 6 da manhã, até às 6 da tarde, numa creche. E aí, pensa, de 6 às 6, aonde que ela vai receber instrução? Aonde que ela vai formar caráter? Aonde que ela vai ter as orientações básicas de conduta? É na escola. É tarefa da escola ensinar caráter? É tarefa da escola ensinar conduta? Não. Acabamos fazendo os dois papéis. De forma capenga, que a gente fala assim, de forma falha. Por quê? Porque a escola tem a tarefa de instruir a questão social, a questão dos conteúdos para a vida. Então, numa atitude de relacionamento, a gente acaba ensinando conduta, tendo atitudes de ensinamento de caráter. Por quê? Falta essa base, falta orientação de casa. Então, na escola, acabamos pegando crianças
que não têm formação de caráter, que ainda estão em processo de estabelecimento de conduta, de comportamentos indisciplinares, porque a família está falhando no seu papel primordial de instrução, de ensinamento, de conduta. Que exemplo o filho vai ver do pai e da mãe se ela está o dia inteiro na escola? E vamos dizer que ela fique parcial, que ela fique meio período. A parte que ela fica em casa, será que ela está com a mãe? Ou será que ela está com os pais em casa, fisicamente, mas distante fisicamente porque ela está no jogo, ou na TV, ou num brinquedo? Porque às vezes ele está com os filhos em casa e não está com os filhos. A gente está fisicamente, mas não próximo a eles, né? Então, hábitos, atitude, comportamento, a gente tem que estar caminhando junto. Eu sei que não dá tempo hoje a gente ficar às 12 horas do dia com o filho. Mas eu volto a falar, a gente precisa estabelecer tempo de qualidade para educar. Momento de sentar e ler um versículo com ele e mostrar que isso aqui é a palavra de Deus, né? Momento de sentar e falar, filhinho, vamos orar comigo que hoje o dia vai ser para Deus abençoar nosso dia. Faça isso com ele, porque ele vai copiar os seus exemplos. Será que você ora perto dele? Ou se é que ora, você ora lembrando que ele tem que participar dessa referência de crescimento, esse modelo de crescimento? Então, isso tudo. Nós temos visto muitos problemas na escola e na igreja. Por quê? Porque falha a instrução básica do pai. E é interessante, o meu pai, por exemplo, ele fala algo interessante. Ele fala que nós somos mal formados formando os outros. Isso se transforma numa bola de neve, né? Exato. Porque você não pode dar o que você não recebeu. É verdade. Então, se um filho não recebe amor, ele se tornando mais tarde pai, ele não vai saber ensinar amor ao seu filho. Isso. Então, isso vai se tornando uma coisa muito difícil. E isso, assim, a gente percebe hoje em dia a dificuldade que certas crianças têm na vida, talvez. Eu sinto, eu não sei se você percebe isso, que os pais também estão se sentindo acuados com relação a isso. Né? Eles têm medo dos seus filhos, eles têm medo de dizer não aos seus filhos, talvez por culpa, por trabalhar muito, por não ter tempo de estar com seu filho. Então, eu não vou dizer não porque eu já tô ausente fisicamente, então eu vou deixar fazer o que quer. E só está prejudicando o seu filho, né, Norma? A gente sabe que hoje em dia os pais, para não perder os filhos, querem oferecer assim tudo para eles. Como tipo assim, é uma maneira de comprar a amizade deles, né? Mas não é assim, não é dessa maneira. A gente sabe que hoje até estudos, são estudos comprovados, né? Psicanálise, na área de psicologia, que o comportamento da criança vai em cima das necessidades básicas que ele necessita ter. Mas a base de referência é a família. A família já tem maturidade, o pai e a mãe, para instruir. O filho não tem base para essa instrução. E a gente vê que os padrões da família acabam sendo distorcidos. Por quê? Os filhos acabam dando as ordens em casa. Os pais acuados. Não, se eu forçar ele a fazer isso, ele não vai fazer isso. Então eu vou permitir que ele faça aquilo. Então, o filho acaba sendo um ditador em casa. Ele estabelece as regras, ele diz a hora que ele quer comer, ele diz a hora que ele quer ir para sair, ele diz a hora que ele quer tomar banho. Eu estou falando aqui de criança, não estou falando de adolescente, a gente vai chegar lá na frente. Isso tudo reflete na adolescência, porque a gente fala assim, o adolescente não tem que mandar tomar banho. Claro que não, ele já deve ter essa atitude de comportamento já aprendido. Para que você vai mandar um adolescente tomar banho? Agora, quem é que vai determinar ou ensinar o tempo do banho, o porquê do banho, o como o banho, a questão até da economia, que a gente está num período de cuidado com o ambiente, o cuidado com o desperdício de água. Isso é quando é criança. Criança é suscetível a aprender. Tudo, até a gente fala muito na questão da teologia, da área de pedagogia, que conceitos difíceis, por exemplo, ensinar uma língua estrangeira, ensinar um curso, uma formação básica em comportamentos, é muito fácil, né, quando a criança, porque a criança está aberta para aprender. O cérebro dela está em pleno movimento para receber informação. Só que diante dessas ações que o filho tem na construção do caráter, a gente tem até uma reportagem na Veja que fala sobre o tema da reportagem da Veja. Eles
é quem mandam. São os modelos, o modelo novo de educação de filhos. Onde os pais estão em casa e a criança estabelece as regras da casa. Então você imagina uma casa que não tem regra. Aí chega no colégio, começa a bater de frente. Porque ele não quer ficar sentado, ele quer ir no banheiro toda hora, ele quer levantar a voz para o professor. Não tem referência de autoridade. E essa autoridade de respeito tem que ser em casa, porque ele sai de casa e vai para a escola. Ele sai de casa e vai vir para a igreja. E na igreja ele tem professores, na igreja ele tem o pastor, na igreja ele tem o diácono, na escola ele tem o professor, tem o diretor, tem o secretário. E ele tem que aprender a respeitar a autoridade. Primeiro porque a vida vai ser assim, porque ele vai um dia trabalhar e vai ter um patrão. Ele vai ter aquele que é o responsável pela entrada, ele vai ter hora para chegar, hora para sair, momento de se organizar para bater o cartão dele, tudo isso. Então, se a gente sabe que socialmente a gente precisa dessas regras, é nessa formação que a gente vai ensinar as regras. E com esse respeito, ele cresce dentro desse padrão e não terá problemas nem na escola, nem na igreja e nem na vida social. Porque ele vai ser uma referência de caráter, vai ter uma referência de conduta. Amém. Olha, o programa passa muito rápido, Norma. Esse assunto é muito extenso. Muito. Eu vou fazer uma promessa para vocês. Nós vamos marcar novamente com a Norma, que o programa vai marcar, para a gente falar um pouquinho mais a respeito disso, de juventude, né? Que a gente não conseguiu entrar, porque é muito lindo o que Deus está falando conosco aqui. Eu quero orar por você, né? Para que Deus venha realmente abençoar a tua casa, a tua vida como pai, né? Que você retome, talvez você hoje se sinta nessa situação, você não consegue ter autoridade dentro da tua casa, mas que você retome essa posição na sua vida. Amém. Ainda há tempo de mudar, né? Leia a palavra do Senhor, busque instrução, né? E o Senhor vai cuidar da sua família. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos agora. E juntamente conosco, vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem falado conosco aqui. Como temos aprendido, Senhor? Como o Senhor tem falado conosco nesse dia. Pai, que nós possamos, além de ouvir a Tua palavra, praticá-la, Senhor. Deus, nos ajuda, nos faça melhor, nos ensina, nos dê sabedoria para educar os nossos filhos no Teu caminho, no caminho certo. Pai, venha cuidar de cada familiar nesse dia, cada família, cada um que está assistindo esse programa possa ser abençoado, Senhor. Entra nesta casa com providência, abençoa esse filho que é rebelde, essa filha que é rebelde. Muda essa situação, muda essa história, Senhor, nesta família. Cuida de cada lar. Em nome de Jesus nós queremos te pedir, Pai, abençoa a vida da irmã Norma, que ela possa continuar sempre firme nesse trabalho, ao qual o Senhor tem colocado ela, Senhor, ela tem feito a diferença. Cada criança que vem a ela, Senhor, que ela possa ser, Senhor Jesus, uma direção, que ela possa dar o caminho, Senhor, ensinar o caminho também. Senhor, cuide, Pai, cada dia mais, de cada um de nós. Obrigado por esse programa, Senhor, pelo Teu amor para conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, passou muito rápido, né? Muito rápido. Mas nós vamos voltar aí, tá, irmã Norma? Amém. Quero te agradecer. Vamos marcar um dia pra gente voltar a falar um pouquinho de juventude, né? Isso. Eu acho que é importante a gente continuar esse assunto. Mas nós vamos combinar, tá? Obrigada, tá, irmã Norma? É um prazer estar aqui. Eu despeço vocês com o maior prazer no coração de retornar para falar sobre adolescência, juventude, que é uma área também muito importante de se falar. Não vai faltar a oportunidade. E você? Chame seu filho, leve para a casa do Senhor. Nós temos ali o culto na Assembleia de Deus Central, Rua Mato Grosso, número 9. Vamos para a casa do Senhor, vamos adorar o Senhor, porque isso é o mais importante. Que Deus te abençoe e até o próximo programa Momentos com Deus.